Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 20 de março de 2018. Confira os destaques da edição de hoje do Espaço PUC. Deputado federal Rodrigo Pacheco ministra palestra sobre direito criminal na PUC Minas. Violência contra negros no Brasil é tema da entrevista em estúdio. Cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela PUC Minas fazem parte dos destaques da nossa agenda. Fique com a gente, pois o Espaço PUC começa agora. Olá, boa tarde. O Milagre de Anne Sullivan é um filme de 1962 que retrata a história de uma menina cega e surda. E uma professora passa a ter a missão de explicar à garota como interpretar o mundo. Você já parou para pensar como pode ser feita essa interpretação em um mundo que não está preparado para incluir? A inclusão de cegos e surdos na comunicação por meio de linguagens específicas como Braille e Libra é essencial. E esse foi o assunto tratado na palestra de comunicação assistiva, tema da reportagem de Dani Fernandes e Rodrigo Barraza. Uma forma diferente de se comunicar com o público. A linguagem de Libras nem sempre está presente no cotidiano das pessoas, mas desta vez ela foi indispensável. E mais do que uma palestra, a conversa sobre o atendimento a pessoas surdo-cega em BH foi um exemplo de cidadania. A gente tem 3 formações no curso. A gente forma o intérprete de Libras, o brailista e o guia intérprete, que é exatamente esse profissional que vai atender a demanda do surdo-cego. Então, a vinda de uma surda-cega aqui hoje para falar das necessidades, desse tipo de atendimento, de qual demanda que esse indivíduo tem, para a formação do nosso aluno, ela é fundamental. Para que a deficiência, a necessidade da inclusão, ela seja realmente difundida, para que todos saibam que a pessoa com deficiência ela é um sujeito com seus direitos e deveres de ir e vir, e infelizmente isso vem acontecendo em passos lentos. O seminário, considerado de extrema importância para a formação dos alunos, contou com a presença da convidada Lara Gontijo. Ela é educadora social da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Desde o início ele tem que conhecer qual universo que ele vai trabalhar. Em que tipo de situação que ele vai trabalhar. Igual ela trouxe para a gente aqui quais são as demandas, Ela trouxe 3 casos de surdos cegos que chegaram até a FENES. Então, qual a demanda que esse indivíduo tem de atendimento, qual o tipo de percepção que ele vai ter que ter ao trabalhar com ele. Então, desde o início do curso, ele já tem que ter contato com esse tipo de informação. Então, não é simplesmente ele existe, mas e aí? Qual é o papel dele dentro da sociedade? Que é tão importante quanto a nós. Ele é um consumidor tanto quanto nós. Então, ele tem esse direito dessa comunicação clara. O que poderia ser apenas mais um encontro, tornou-se uma aula para o resto da vida. Primeiro, para a gente conhecer, saber mais sobre o surdo cego, que é algo muito desconhecido ainda, aqui em BH. E também para que a gente, quando a gente for trabalhar com isso, a gente ter uma informação, porque aqui a gente está tratando diretamente com uma surda cega, Então a gente já saber como lidar, saber até mesmo como atender, Cursos de aperfeiçoamento são indicados para quem quer melhorar o desempenho em habilidades específicas. A PUC Minas oferece vagas desses cursos para várias áreas. E quem tem mais detalhes sobre o assunto é a Dani Fernandes, que está ao vivo na nossa redação. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, estão abertas as inscrições para os cursos de aperfeiçoamento e curta duração nos campi Coração Eucarístico e Uberlândia e nas unidades Praça da Liberdade e São Gabriel aqui da PUC Minas. Esses cursos têm o objetivo de proporcionar o estudo de temas específicos e buscar novas técnicas nessas áreas. Dentro dessas áreas estão comunicação, direito, fisioterapia, além de várias outras. Para os interessados, as inscrições ficam disponíveis até o dia 17 de abril e elas podem ser feitas pelo pucminas.br/pós-graduação. Confiram agora os destaques da nossa agenda. Nesta quinta-feira, dia 22 de março, a PUC Minas vai lançar o Programa de Extensão Incubadora de Desenvolvimento Econômico com Inovação Ambiental e Social, o IDEAS, na PUC São Gabriel, às 9 da manhã, no Teatro, prédio E.
Participam da mesa redonda os professores Rodrigo Baroni de Carvalho, que vai abordar o tema Transformações Digitais e Gestão da Inovação, e Humberto Elias Lopes, com o tema Modelos de Negócios em Mercados Competitivos. Podem participar do evento empresários, lojistas, startups, investidores, alunos, professores e funcionários da universidade e demais interessados. O programa de pós-graduação em Biologia de Vertebrados promove até sexta-feira, dia 23 de março, o 6º Simpósio de Zoologia. O evento acontece no auditório do Museu de Ciências Naturais, prédio 40, no campus Coração Eucarístico, das 9h30 às 11h30 da manhã. O simpósio é aberto ao público e as inscrições serão feitas pelo site ppgbiovert.wixsite.com/simpósiozoo. Grandes nomes do meio jurídico mineiro e também no âmbito nacional saíram aqui da PUC Minas. E como diz o ditado, o bom filho a casa torna. Por isso, muitos deles voltam para compartilhar experiências e inspirar os futuros advogados. Convidado da vez foi o deputado federal Rodrigo Pacheco. Confira na reportagem. Deputado federal por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco atualmente é filiado ao Democratas. Na Câmara dos Deputados, preside a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Formado em Direito pela PUC Minas, é um advogado criminalista conhecido pela militância no que diz respeito ao direito penal. Para ele, voltar à PUC Minas é motivo de felicidade. Aqui eu me formei no ano de 2000. A PUC colaborou muito para a formação do meu caráter, da minha formação como ser humano. Aqui cultivei grandes amizades que mantenho até hoje. Então é realmente um momento para mim muito significativo de estar aqui com alunos que um dia eu fui há 18 anos atrás, comecei aqui em 95, né? E me formei há 18 anos atrás, no ano de 2000. Então é realmente um dia muito marcante. Reconhecida nacionalmente, a Faculdade Mineira de Direito, a cada semestre, traz nomes de peso para dialogar com os estudantes. Grandes nomes e oriundos da Faculdade Mineira de Direito, né? Tanto o deputado Rodrigo Pacheco quanto a ministra Carmen Lúcia são nossos ex-alunos, ilustres ex-alunos, né? O tema da aula inaugural foi a reforma do Código de Processo Penal. Nós vivemos hoje uma sociedade em que a onda punitiva é muito forte, né? Muitas vezes até desenfreada. Um discurso do direito penal e do processo penal, porque o tema da palestra é justamente esse, né? Um discurso de uma punição que se aproxima do ódio e da vingança, né? Para os alunos, a iniciativa complementa a formação. É uma importância ímpar na formação de um futuro operador do direito, né? Porque o direito é muito além do que a sala de aula, então é necessário cada vez mais a gente ter uma construção do ambiente de fora para dentro do ambiente acadêmico. Isso constrói um caráter como estudante, como operador do direito, assim, ímpar. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você fica com mais uma edição do quadro Hashtag na PUC Minas. Não sai daí, a gente volta já já. Meu nome é Ayrton Toshio, eu estou fazendo engenharia de produção, estou no primeiro período. Aí eu escolhi a PUC por causa do campus, eu acho o campus aqui muito bom, acho interessante. Estou gostando das matérias do curso, eu acho que está atendendo as expectativas. E eu acho que a PUC tem uma ótima estrutura para qualquer tipo de curso, não só engenharia, mas bem amplo para todos, entendeu? O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco na última semana chocou o país e expôs um problema bem antigo, a violência contra negros no Brasil. O Atlas da Violência 2017 revela que a situação, além de antiga, é mais grave do que se pensa. Lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas mostra que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. A população negra corresponde à maioria dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
De acordo com informações do Atlas, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. E nesse número já é descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. E agora, para falar sobre a violência contra negros no Brasil, eu converso com a Poliana Nicodemos. Ela é formada em História, mestre e doutora em Educação pela PUC Minas e professora da universidade. Boa tarde, professora. Boa tarde. De volta aqui ao Espaço PUC, né? Muito obrigado pela disponibilidade. É um prazer estar com vocês aqui. Pena que, para falar de um assunto tão triste, um assunto que choca a todos, eu estou aqui com alguns dados, professora, 78,9% dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de violência somos nós, os negros. Sim. É um dado alarmante, né, professora? Com certeza, né? E essa catástrofe que veio a ocorrer com a vereadora Marielle, mais uma vez, nos mostra que as políticas públicas em relação ao combate à desigualdade racial, elas precisam de ser reelaboradas e ressignificadas, né? O racismo brasileiro, ele mata, jovens negros são assassinados, a cada 5 horas, 2 jovens negros são assassinados nessa sociedade, mulheres negras, crianças negras, e o racismo, por ele ser uma questão histórica, ele torna-se um problema de Estado, e por ser um problema de Estado, as políticas públicas, elas são o meio mais eficaz de nós combatermos tamanha vulnerabilidade social, que o eixo norteador que sustenta essa desigualdade são os critérios raça e classe. Hoje à tarde, agora à tarde eu estava estudando um pouco esse tema para a entrevista e eu fiquei perplexo. A cada 100 vítimas de assassinato, 71 são negros. Sim. Ou seja, eu repito, um dado alarmante. Agora, eu queria que a senhora comentasse para a gente, professora, há uma naturalização disso por parte do poder público? Com certeza, né? Sobretudo quando a gente pensa em um processo de inclusão de negras e negras inacabado na nossa sociedade brasileira, né? Ou seja, naturalizou-se um número exorbitante de pessoas negras que são assassinadas nessa sociedade. Agora, o interessante é que quando a gente busca a legitimação através dos movimentos sociais, no sentido de denunciar, né, esse abismo que nós não podemos negar, as pessoas muitas das vezes entendem isso, que é simplesmente uma causa própria e que é preciso pensar na inclusão do ser humano de uma forma universalista, mas nós não podemos tratar de forma igual um grupo de pessoas que ao longo de todo o processo histórico foi visto como desiguais, né? Sendo desiguais ao ponto de passarem por todo esse processo de exclusão e de genocídio, né? Nós vivemos um genocídio de negras e negros nessa sociedade brasileira. E não dá para a gente negar. A Marielle, a vereadora, ela falava muito sobre isso, ela era também militante da causa. O deputado federal Rodrigo Pacheco, ele esteve aqui na PUC e ele comentou, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele comentou o caso. Vamos ver. Vamos aguardar as apurações desse fato lamentável, trágico, covarde, e há uma exigência por parte de todos aqueles que têm responsabilidade, inclusive de mim como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a exigência da apuração o quanto antes desse fato que chocou o país. Então choca o país pela brutalidade, pela covardia, uma mulher que merece o mais absoluto respeito da classe política e da sociedade. Então o que nós esperamos é uma apuração e a punição efetiva dos responsáveis por esse fato. Pois é, professora, realmente tem que ser apurado, sim, mas também os demais casos de violência contra negros, era o que a Marielle fazia, inclusive, né, falar, sim, denunciar, precisam ser investigados também, né? Não pode-se ficar naturalizando isso, como a senhora mesma disse, né? Sim. Agora, professora, uma pergunta que assim, me comove muito é por que a população negra, em sua maioria, está na periferia. Porque o negro, o morador da periferia, em sua maioria, são pessoas negras. Na verdade, novamente, o processo histórico, né, nos explica esse lugar, na verdade, esse não lugar, né? Quando houve o processo da abolição da escravização, a elite política branca brasileira, ela não pensou em materializar ações de inclusão de negras e negros na sociedade brasileira, né? Ou seja, isso é um problema histórico que as políticas universalistas não deram conta de resolver, porque o eixo estruturante desse não lugar, né, desse grupo ocupar
as periferias, em locais que não têm saneamento básico, locais onde as moradias elas são extremamente, né, precárias. Ou seja, essas políticas públicas elas não dão conta de fazer uma reestruturação desse grupo de uma forma legítima. Ou seja, isso vem se arrastando ao longo do processo histórico. Por isso que nós precisamos pensar em políticas de inclusão onde o critério seja pensar na inclusão de pretos e pardos, que são os grupos em extrema vulnerabilidade social. Né? Ou seja, se nós pensarmos de uma forma universal, isso é muito pouco, porque o eixo estruturante das nossas exclusões perpassa a questão da raça. Professora, e a violência contra a mulher negra? Quais são os resultados quando o racismo se une ao machismo, nesse caso? No caso das mulheres negras, nós sofremos, né, 2, 3 preconceitos, né? O de sermos negras e mulheres e pobres, né? Então, sofremos a violência psicológica, sofremos situações, em alguns casos específicos, de feminicídio, e a mulher negra ela vai, de fato, sofrer todo esse processo de exclusão se comparado com a mulher branca, né? Quando a gente pensa em número de mulheres que são vítimas de assassinatos pelo critério raça-cor, são as mulheres negras. Nas maternidades, o número de mulheres que morrem nos partos são as mulheres negras. Por quê? O problema que estrutura toda essa dinâmica social é a questão da cor da pele, né? O racismo brasileiro, ele é de marca, ele não é de origem, ele não é de classe. É claro que nós não podemos desconsiderar essas categorias, mas sofre preconceito, sofre genocídio, exclusão, homicídios, aquelas pessoas que têm os traços diacríticos, textura de cabelo, cor de pele, fazendo referência ao grupo étnico-racial africano. Ó, a gente tem aqui, ó, enquanto a mortalidade de não negras, que são brancas, amarelas e indígenas, caiu 7,4% entre 2005 e 2015, entre as mulheres negras, o índice subiu 22%. Pois é, né? Na verdade, são dados que, mais uma vez, denuncia o racismo brasileiro. Então, e é uma outra forma de violência, né, professor? Uma outra forma de violência, porque uma situação soma a outra. Por mais que nós tenhamos alcançado, né, determinados avanços nessa luta a favor da inclusão por raça-cor, nós ainda, enquanto militantes, ativistas e todos aqueles comprometidos com uma sociedade mais justa, porque necessariamente você não precisa estar na militância para você almejar uma sociedade mais igual, né, em termos de direito, porque nós somos diversos. Mas o que estrutura todo esse processo é aquele racismo que vai através do princípio da democracia racial. Né? O brasileiro ele não assume que ele é racista. Fica se desculpando, né, essa tamanha vulnerabilidade através de critérios que não deixa claro que o problema está na cor. À medida que homens e mulheres vão clareando, o trânsito dele no contexto social, ele é muito mais facilitado. Isso é muito interessante. Quanto mais escura a pele, quanto mais negra é a pessoa, mais racismo ela sofre. Né? Mais racismo ela sofre, é isso, né? Na verdade, são os critérios raciais. Tanto é que, se a gente for analisar bem, embora nos últimos anos, via articulação de nós, do movimento negro, o número de autodeclarações aumentaram em relação à raça-cor, mas ainda nós enfrentamos muitos processos de pessoas que não assumem essa negritude. E elas não têm culpa de negar essa negritude, porque o processo histórico, ele nos ensina a negar a nossa condição de negro. Né? O orgulho negro ele foi destruído. Então, retomar esse orgulho, ele é um processo que não vai acontecer de uma forma tão rápida assim. E a universidade ela é um espaço de retomada dessa afirmação da identidade negra, porque aqui é um espaço de conhecimento, né? E como que, aqui na PUC, por exemplo, a senhora tem alguns exemplos disso dentro da universidade, dessa retomada desse processo de reconhecimento? Nós temos sim, mas eu acho que ainda são movimentos muito isolados. E sempre ficam, né, naquela responsabilidade de professores negros e alunos negros envolvidos com as causas raciais. Né? E a gente não pode desconsiderar que o conhecimento que perpassa a universidade, ele é eurocêntrico. A nossa inserção nesse espaço aqui, ela aconteceu de uma forma muito recente. Então, mudar o conhecimento branco, que não foi pensado por nós, isso também é um longo processo. Então, e muitas das vezes a gente se sente nos discursos,
até mesmo na literatura, que são as nossas bases formadoras, discursos racistas, né? Que, na verdade, nos mostra que aqui não é o nosso lugar. Então, a todo momento, a gente precisa de ficar buscando o quê? Fortalecimento das nossas identidades, o nosso empoderamento, até mesmo para proporcionar uma reescrita desse conhecimento, que nós fazemos parte dele em todos os sentidos. Nós estávamos comentando antes do programa sobre retrocesso, né? Ou melhor, sobre avanço e retrocesso. Agora a gente talvez viva um momento de retrocesso, professora? Eu acredito que sim. Sobretudo em termos de políticas públicas que nos proporcionou a nós, mulheres negras, homens negros, pessoas com condição econômica, né, em situação de vulnerabilidade social, acessar espaços, como no caso da universidade, que historicamente nos foi negado, né? Então nós estamos vivendo sim um retrocesso devido a essa tamanha crueldade. Porque a gente tem que começar a pensar também, Tomás, que o acesso a determinados lugares que a nós foram negados ao longo do processo histórico, isso não resolve o nosso problema. Pelo contrário, muitas das vezes atenua. O cotista, a todo momento, ele é questionado pela questão meritocrática. Ele está aqui, mas ele é cotista. É claro que é um mecanismo de aumentar a escolaridade dessa mulher e desse homem negro, mas, ao mesmo tempo, os conflitos, eles não terminam, né? Eles são, assim, eternos, até o momento em que a sociedade ela não buscar uma ressignificação dessa mentalidade. Caso contrário, fica complicado nós mudarmos, né, esse quadro de tamanha exclusão social e, sobretudo, racial que nós enfrentamos aí nas nossas relações cotidianas. Pois é, professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado por vir aqui ao Espaço PUC mais uma vez. Prazer, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, professora. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Amanhã nós voltamos no horário de sempre, às 5 horas da tarde. Estamos ao vivo pela PUC TV Minas e TV Horizonte. Enquanto isso, mande o seu recado para a gente pelas nossas redes sociais. É só procurar @PUC TV Minas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.